Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Rodrigo do canal Digos Fish. Então, hoje eu estou passando aqui para deixar com vocês uma dica de ouro, né? O assunto de hoje é sobre substrato fértil. E antes de mais nada, eu peço a você que compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Que isso nos ajuda muito. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Ao longo da minha vida como aquarista, eu já testei vários tipos de substratos caseiros, assim, digamos. E por que eu estou trazendo esse vídeo em específico agora? Todos nós estamos passando por uma crise econômica muito grande, né? Dificuldade financeira, e assim, o que eu tenho visto é que a cada dia está mais difícil manter o hobby, né? Seja pela conta de energia cara, aquário não gasta muita energia, mas como a conta de energia está extremamente cara, né? Então está ficando complicado a gente manter os aquários, e toda economia é bem-vinda. Então se você for se você estiver montando, né, se você estiver montando um aquário plantado, seja um nano, um mini nano, um aquário pequenininho ou um aquário grande, eu creio que esse vídeo venha a ser de extrema importância para você. Até porque se você, assim como eu, não tem condição de comprar um substrato fértil industrializado, é, né, eu acho que um substrato caseiro bom, que tenha um efeito excelente como esse que eu consegui desenvolver, venha te ajudar, né? Porque realmente está muito caro, né? O substrato fértil caseiro hoje está o olho da cara. A gente tem na indústria nacional produtos excelentes, a gente tem importados também produtos excelentes, né? E se eu tivesse condições, eu também estaria usando um ADA ou um M-Breda, mas realmente está muito caro. Então, mesmo nos meus aquarinhos pequenos, eu estou usando um substrato fértil caseiro que eu desenvolvi. E eu consegui, durante os anos, né, chegar nessa solução, nesse substrato que eu tenho, que eu desenvolvi hoje, né? É, então, assim, gente, se você tem condição de comprar um substrato fértil industrializado, eu indico você estar comprando um substrato fértil industrializado, bom, de boa qualidade. Por quê? Porque o substrato fértil caseiro ele traz alguns riscos, né? Riscos esses que são minimizados se você fizer aquilo que eu vou passar para você, né? Então, assim, é, primeiramente, o que eu quero passar para vocês aqui é que vocês podem confiar na informação que eu estou passando para vocês. Eu não sou biólogo, não sou cientista, mas, como eu disse, eu tenho muitos anos de aquarismo e eu cheguei a essas medidas testando, erro e acerto, né? E assim, já usei outros substratos caseiros assim é, que foram bons, mas que não trouxe o resultado tão satisfatório como esse trouxe, né? Tem gente que usa terra vermelha, lateria, só humus de minhoca, né? Mas eu vou passar para vocês uma fórmula que realmente funciona. Inclusive, eu já tive muitos problemas com plantas vermelhas e, assim, esse substrato que eu desenvolvi com plantas vermelhas, se você também é apaixonado por plantas vermelhas, plantas que têm a coloração mais alaranjada, a tonalidade mais avermelhada, mais rosa, assim, esse substrato toca tranquilo, né? É, então, assim, gente, vamos ao assunto, para o vídeo não ficar muito estendido. Esse substrato que eu desenvolvi é basicamente composto de humus de minhoca, terra preta e basalto. Ah, Rodrigo, por que o basalto? Gente, eu já tive um aquário só com basalto, né, sem nenhum tipo de substrato, e eu vi que algumas plantas gostaram do basalto, né? E estudando sobre o basalto, eu vi que ele contém algumas propriedades minerais que ajudam no fortalecimento, no crescimento, tipo assim, enfim, contém, existem coisas no basalto que são fundamentais para as plantas, né? Alguns minerais. Então, basicamente é o seguinte, eu não vou passar medidas exatas no sentido de você vai colocar, porque, cara, tipo assim, vai depender do tamanho do seu aquário. Se você tem um aquário grande ou se você tem um aquário pequenininho, um mini nano ou um nano, né?
mas eu vou passar para você em porcentagens. Vamos supor, você vai usar 50% de humus de minhoca e 50% de terra preta, né? E o basalto, você vai usar ele basicamente para dar uma engrossada nesse substrato, entendeu? Você pode colocar uma quantidade que não deixa, vamos supor, simplesmente aquela massa de terra, mas que fica que fique meio que mais grosso o substrato, entendeu? Tipo um pedregulho no meio do substrato ali, o basalto. Então, não é uma medida exata de basalto, né? 50% de terra preta, 50% de humus, e o basalto ao ponto de deixar essa mistura meia que um pedregulho, assim, uma mistura mais grossa, né? Não simplesmente aquela terra com humus de minhoca, que vai ficar aquele trem empapado quando você molhar. Basicamente isso. Bom, Rodrigo, e como que você vai preparar esse substrato para colocar no seu aquário? Primeiramente, você vai fazer a mistura, né? Antes de mais nada, procura comprar uma terra preta e um humus de minhoca de boa procedência, gente. Porque assim, você comprar a terra preta ou humus de minhoca do tio que passa vendendo na rua é meio complicado. Por quê? Porque você pode ter uma terra contaminada com algum tipo de defensiva agrícola, e isso aí pode trazer problemas sérios para o seu aquário. Mas se você tiver o cuidado de estar comprando uma terra preta em uma loja de jardinagem, né? Uma terra preta pura, terra vegetal preta, e um de minhoca puro, né? Já você vai estar agregando bastante qualidade. Bom, feito isso, vamos lá então. Separou ali a quantidade que você vai usar, 50% de terra preta, 50% de humus de minhoca. Faz a mistura ali numa panela velha, de alumínio, né? Não pode ser vasilha de plástico, uma panela de alumínio ou de ferro, uma vasilha de metal, seja de alumínio ou de ferro, que você não vai usar para outras coisas, né? Faz a mistura ali, coloca o basalto, né, para deixar mais grossa. Você vai ferver uma água, uma quantidade suficiente para cobrir totalmente aquele substrato, entendeu? Isso vai depender da quantidade de substrato que você tem. Você vai ferveu, derrama sobre aquele substrato que você fez, né? Você vai deixar ali não por um tempo e ele vai esfriar basicamente, mas ali já morreu todo o excesso de matéria orgânica, algumas bactérias prejudiciais. Esse vai ser o único tratamento que você vai fazer. Não precisa. Eu fiz um teste no meu mini nano. Eu fiz esse procedimento por 3 vezes, né? Jogava água fora, fervia outra água e colocava. Só que eu vi que eu tive uma perda na qualidade do substrato. Já no meu nano, que é esse que está aqui no fundo, no nano plantado, eu fervi apenas uma vez, deu muito certo e não perdi a qualidade do substrato. Então é isso basicamente, gente, né? Ah, e Rodrigo, como é que eu vou cobrir esse substrato? Bom, eu fiz um vídeo do passo a passo da montagem do meu nano e do meu mini nano também. Tá aí no canal no YouTube, vocês podem procurar, dá uma assistida nesse vídeo que vai estar ajudando vocês para vocês terem uma noção da cobertura. Por quê? Não tem como eu passar uma exatidão, e eu nem quero fazer isso, porque é o seguinte, no meu mini nano eu acho que eu fiz uma cobertura muito grossa. Já no nano, nesse aqui que está aqui do meu lado, eu fiz uma cobertura um pouco mais fina. E para não compactar, eu quero dar uma dica. Você duas dicas importantes. Eu não deixo o substrato fértil, encostar no vidro, né? Eu gosto de deixar ele mais centralizado no aquário. E aí eu cubro esse substrato com uma camada aquelas pedrinhas mesmo de rio, substrato normal, sem ser fértil, né? A numeração pode ser 1 ou 0, você faz uma cobertura assim generosa, né? Não muito, nem... Você vai fazer seu teste aqui. Por exemplo, aqui
se vocês acompanharam o vídeo que eu falei para vocês sobre a montagem do passo a passo desse aquarinho aqui, vocês vão ver que eu fiz uma cobertura não muito grossa, né? Mas assim, vocês podem estar cobrindo aí uns 3 centímetros, né, acima do substrato, 4, com uma camada de substrato de rio fino, pode ser de 0 ou 1, aquelas pedrinhas mesmo, naturais, né? Você vai cobrir totalmente esse substrato fértil, e aí por cima dessa camada você vem mais com outra camada aí de uns 3, 4 centímetros de areia de rio, aquela areia branquinha, fininha, né? Aquela areia bem branquinha, fininha mesmo, 0, bem fininha, entendeu? Por que eu coloquei essa camada de cascalho de rio? Cascalho, lembrei, sumiu a palavra na minha cabeça. Por que eu coloquei essa camada de cascalho fino, 0 ou 1, entre a areia e o substrato fértil? Porque o cascalho de rio, ele não vai deixar que essa areia venha compactar, né? Se você colocar só uma camada grossa de areia, essa areia com o tempo pode compactar e não permitir que as raízes da planta fique bem, como é que eu posso dizer assim, que tenha uma melhor oxigenação, né? O importante é você não deixar zonas no aquário, né, no substrato, sem uma oxigenação adequada para as raízes da sua planta. Então as raízes elas têm que ter a liberdade ali de conseguir andar pelo substrato, né? E eu percebi que você colocando essa camada de cascalho de rio, um cascalho mais fino, no máximo 1 ou 0, pode ser 1 ou 0. Pode ser até de basalto também, esse cascalho, ou pode ser de cascalho de rio comum, entendeu? O importante é que você faça essa cobertura aí sobre o substrato fértil com essa camada de cascalho, e por cima desse cascalho você coloca uma camada também generosa de areia de rio, areia fininha, né? Se seu aquário for grande, você pode estar usando areia de filtro de piscina, né? Mas tem areia para aquarismo mesmo, uma areia bem fininha, aquela areia branquinha, sabe? É linda. Você compra ela e coloca, entendeu? Uma camada aí de... Essa camada, assim, eu não quero passar uma medida exata, porque cada aquário tem um tamanho, né? Um peso, a coluna d'água, tudo isso aí influencia. Mas, por exemplo, nesse aquarinho aqui, eu coloquei uma camada bastante fina, até porque eu queria testar se esse substrato ia sujar muito ou não. Outro detalhe, gente, não coloca muito substrato fértil. Não coloca muito substrato fértil. Por quê? Porque esse substrato fértil ele é muito poderoso, ele é muito forte. Então você não precisa exagerar. Assista, segue meu conselho, assista os vídeos que eu estou falando para vocês da montagem do passo a passo do meu mini nano caseiro e desse nano, do meu mini nano do aquário pequenininho, né, no pote de vidro, e desse nano que eu montei, que vocês vão entender bem assim a quantidade de substrato necessária, substrato fértil, e a cobertura, né? Porque é difícil eu estar passando medidas exatas, entendeu? Se o seu aquário for grande, lógico, você vai ter que usar uma camada maior, uma camada mais grossa, aí, tá, uns 5 centímetros de substrato, uns 5 centímetros de cascalho de rio, né, para cobrir o substrato, mais uns 5 centímetros de areia de rio, de areia limpinha de rio para cobrir esse cascalho, né? Então é isso a dica, gente. É aquilo que eu falei. Dá um pouco de trabalho porque você vai ter que estar fervendo a água, jogando, desinfetando esse material, e você vai ter esse pequeno trabalho na montagem aí, mas assim, gente, é maravilhoso, né, o uso desse substrato devido à economia, entendeu? Então assim, eu economizei aí, eu acho que mais de R$ 100, R$ 150 da montagem desse aquarinho aqui. E assim, eu obtive resultados excelentes. Planta vermelha ele toca muito bem. Todas as plantas se deram muito bem com ele, sabe? Então assim, eu fiquei muito feliz com o resultado final e eu creio que em tempos de economia, né, tempos de escassez, é uma maneira da gente estar economizando e
mantendo o nosso hobby, né? Eu creio que o nosso hobby ele tem que ser algo acessível, entendeu? Claro, repito, se vocês tiverem condição, compre um substrato industrializado, né? A gente tem coisas excelentes aí na indústria nacional. Quem tem condições ainda pode comprar até o ADA, né? Que é um substrato maravilhoso. Tem o M-Breda nacional, que é excelente também. Então, assim, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso sirva para você que está aí querendo montar o seu nano plantado, o seu aquário plantado e tem medo de fazer um substrato fértil. Gente, não precisa ter medo. 50% de terra preta, terra vegetal preta, 50% de humus de minhoca. Dá uma engrossada nesse substrato aí com basalto. A granulometria do basalto pode ser 2, 3, 1, não importa. Só para dar ali e deixar o substrato mais grosso, o substrato fértil mais grosso. Não esquece de cobrir com uma camada generosa de cascalho de rio, granulometria no máximo 1 ou 0. E por cima disso está colocando, cobrindo também com a camadinha generosa de areia branca, areia fininha, né? Para que aquela matéria orgânica do substrato não venha entrar em contato com a coluna d'água, porque aí vai dar zica, vai dar problema. E assim, não tive problemas com excesso de algas, teve, durante a ciclagem, né, eu fiz a ciclagem natural. Outra coisa que eu recomendo para vocês, utilizando esse tipo de substrato, deixa o aquário ciclar normalmente, gente. Deixa as coisas acontecerem. Por exemplo, num determinado momento, isso foi nos 2 aquários, eu pensei que não ia dar certo o substrato, porque lá pelo 15º dia, a areia começou a ficar meia amarronzada por cima, surgia aquela alga esquisita, mas aquilo fazia parte do próprio processo de ciclagem. Depois desapareceu totalmente e a areia voltou a ficar branquinha novamente, entenderam? Então assim, sem desespero, com paciência, né? Monta seu aquário e deixa passar ali, no mínimo, gente, no mínimo 35 dias para você estar colocando o primeiro peixe, o primeiro casalzinho de peixe. Beleza? Que aí é garantia de sucesso. Valeu? Um abraço a todos vocês. Não esquece de deixar a sua curtida caso você gostou do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Um forte abraço. Até mais.